E hoje eu estou aqui com os dois relógios mais comprados do momento. Desse segmento aí de réplica, copy ou smartwatch parecido, inspirado, digamos assim, no Apple Watch. Mas e aí, qual será que é o melhor? De um lado, Ivo W28 Pro e do outro, DT7 Pro Max. Vou contar tudo o que você precisa saber aqui nesse comparativo completo. Aqui do lado direito, irei manter sempre o W28 Pro, galera, e do outro lado o DT7 Pro Max, para vocês não se confundirem. Os dois vêm aqui com embalagens bem bonitas e resistentes. Essas são aqui as originais, então se você receber uma caixa diferente, fique bem desconfiado. Nos dois modelos você vai receber aqui o carregador por indução, que é o melhor estilo de carregador que temos no mercado, já que basta colocar o relógio aqui em cima que ele já começa a carregar. Os dois também vêm aqui com manual em inglês e chinês, um vem com manual gigante e outro com manual aqui menorzinho, mas isso não faz diferença, né? E de importante, o que você tem aí nos manuais é o QR Code para baixar o aplicativo de conexão. E claro, né, nos dois você vai receber o smartwatch, os dois chegam aí com a película de proteção para, né, não ter nenhum dano durante o envio, e assim que chegar você deve retirar essas películas. E optei por comprar aqui os dois modelos na cor prata, mas você também pode comprar o DT7 Pro Max no preto e o W28 Pro no preto e no rosa, então ele conta com mais variedades de cores. Lembrando que para quem tiver interesse em comprar qualquer um dos dois modelos, os links de compra confiáveis estão na descrição do vídeo. São apenas lugares que eu já comprei e conheço. E para os dois modelos, os vendedores me mandaram aqui capinhas e também películas de brinde. Geralmente eu não uso, né, as capinhas, mas a película é algo aí bem legal. As capinhas acabam deixando o relógio aí meio feio. E os dois relógios são mais ou menos encontrados na mesma faixa de preço, de 130 a 150 reais, caso você faça a importação. Porque comprando aqui diretamente no Brasil, ele vai ser aí mais caro mesmo, né? Os dois. E por isso é tão importante que você fique até o final do vídeo. Já que os dois custam o mesmo preço, você deve comprar o que te oferece mais recursos. E já aproveitando para fazer um pedido rápido para vocês, se você curtir esse conteúdo, não esquece de deixar o like e de se inscrever aqui no canal. E no final desse comparativo, comente aí, qual dos dois modelos você prefere? Voltando aqui para a mesa, visualmente os dois relógios são aí muito parecidos. Tem o objetivo de imitar o design do Apple Watch. Um faz referência aqui ao Série 7 e o outro ao Séries 8, mas vejam como eles são aí muito parecidos. Aqui nessa lateral, os dois têm o botão coroa com esse detalhe em vermelho, botão lateral funcional aqui nos dois modelos e no meio temos ali o seu microfone. E do outro lado vamos ter aqui a saída do alto-falante, também igualzinha aí nos dois modelos. A única diferença é que a do W28 Pro aparenta ser um pouquinho maior, mas uma diferença aí quase que mínima. E quanto ao corpo do relógio, vejam aqui, o DT7 Pro Max é construído em aço inoxidável e o W28 Pro em liga de zinco. E apesar de ter comprado os dois aqui na cor prata, vejam como eles são aí bem diferentes. Um é prata aqui mais claro e o outro bem mais escuro. Particularmente achei o W28 Pro mais bonito, pelo menos, né, aqui na cor prata. Creio que na cor preta os dois sejam mais parecidos. E enquanto um veio aqui com essa pulseira branca, o outro veio com a pulseira nesse cinza um pouco mais escuro. E também acho que a pulseira branca acabou combinando mais. As duas pulseiras contam aqui com pino em metal, mas a do DT7 Pro Max é um pouco maior. Irei colocar aqui lado a lado para vocês darem uma olhada. Então vejam só, as duas estão ali começando juntas, mas a do DT7 Pro Max vai até um pouco mais embaixo e tem aqui mais buraquinhos para ajuste. Então se você tem aí o pulso muito fino ou muito grosso, mesmo assim ele vai dar certo para você. Enquanto o W28 Pro pode não ter aí o seu tamanho. Mas na qualidade em si, as duas pulseiras são bem parecidas. Elas são feitas aqui de silicone e têm exatamente a mesma largura. Então para os dois modelos você pode pesquisar por pulseiras para smartwatch de 45mm e personalizar o seu relógio com pulseiras de cores e materiais diferentes. A própria pulseira do Apple Watch é compatível aqui com os dois. Vejam aqui que nenhum dos dois tem trava para as pulseiras, então basta você arrastar aqui para o lado que elas saem aí sozinhas. Só colocar um pouquinho de força e pronto. Vejam só, aqui para os dois modelos você vai ter basicamente a mesma dificuldade. Basta tirar com calma que vai dar aí tudo certo. E fiquem tranquilos porque usando durante o dia a dia, apesar de não terem travas, elas não vão ficar soltando sozinhas. E aqui com os dois relógios no pulso, basicamente eles oferecem aí o mesmo conforto. Os dois também têm a opção aqui de levantar o pulso e a tela acender automaticamente. Os sensores funcionam aí muito bem e os dois modelos são super leves, pesam cerca de 50 gramas já com as pulseiras. E para quem curte saber as medidas, os dois também são aí do mesmo tamanho. São 45mm de altura por 38mm e são apenas 10,8mm de espessura, que seria aqui nesse
sentido. E um outro ponto muito importante é duração de bateria. E aí o DT7 Pro Max tem uma boa vantagem em relação ao W28 Pro. São 380 mAh contra 270 mAh. Com uso moderado/intenso, o W28 Pro dura de 2 a 3 dias, enquanto o DT7 Pro Max pode durar de 4 a 5 dias. Mas lembre-se, né, que tudo depende da sua intensidade de uso, da quantidade de funções que você deixa ativada aí durante o seu dia a dia. Então pode mudar sim de pessoa para pessoa. Não leve esses números aí ao pé da letra. Para carregar os dois relógios completamente, leva cerca de 2 horas e meia. Os dois também contam aqui com uma novidade bem legal, que é chamado de modo abajur, onde eles mostram o horário quando estão carregando e fica bem legal de você manter ali ao lado da sua cama. Os dois também contam com giroscópio, então quando você gira a tela, ele já identifica isso. Mas a diferença é que quando você desconecta o W28 Pro da tomada, todas essas informações já somem. E aqui com o DT7 Pro Max, caso você não aperte nenhum botão, elas permanecem aí na tela. Sobre tela, os dois smartwatches são muito conhecidos por conta disso. O DT7 Pro Max tem uma tela de 1.95 polegada e resolução de 390 por 435 pixels, enquanto o W28 Pro tem a tela do mesmo tamanho, mas com resolução de 518 por 428 pixels. E na prática, isso faz sim diferença. O W28 Pro consegue entregar cores mais vibrantes e saturadas, e um nível de brilho que também é bem mais forte. Então nesse quesito, para mim, o W28 Pro sai bem na frente. Os dois ainda contam aí com o modo de Always On Display, onde a tela fica sempre ligada, mas essa é uma opção que gasta muita bateria e não gosto muito de usar. Mas como o DT7 Pro Max tem mais bateria, consequentemente ele acaba levando um pouquinho mais de vantagem aqui, na questão do Always On Display. E eu ainda não havia mostrado a parte de trás dos dois relógios aqui para vocês, mas elas são aí idênticas também. Temos aqui apenas os sensores para fazer monitoramento da frequência cardíaca, oxigenação no sangue e tudo mais. E agora vamos aproveitar para ver aqui as funções dos dois relógios na prática. Aqui com o DT7 Pro Max você pode dar um toque na tela e pronto, você já pode usar aí o seu relógio, enquanto aqui no W28 Pro, tocando aqui na tela, nada acontece. Para usar você tem que dar um toque no botão, então acaba ficando aí um pouquinho mais complicado. Aqui no DT7 Pro Max ele já vem com 20 opções de watch faces instaladas, então basta ficar segurado aqui no centro da tela e vejam só, vocês têm aqui muitas watch faces. O relógio já vem com bastante memória para isso, enquanto aqui no W28 Pro, ficando segurado aqui no centro da tela, ele vem apenas com 5 opções instaladas. Com os dois você consegue interagir e trocar as watch faces diretamente aqui pelo botão coroa também, vejam só, tanto no DT7 Pro Max como aqui no W28 Pro. Mas a diferença é que no DT7 Pro Max você consegue bloquear a watch face, porque às vezes acontece de girarmos aqui o botão sem querer e trocar a watch face aí que você mais gosta. Então você pode ficar segurado aqui no centro da tela e vir até aqui na opção de bloquear o dial. Agora vejam só, posso girar aqui o botão que nada acontece e caso você queira você pode voltar aqui e desbloquear a watch face. Opção aí super legal e que você não vai encontrar em outros smartwatches. Os dois também têm mais de 500 opções de watch faces para baixar aí pelo aplicativo, mas sinceramente gostei mais das opções do W28 Pro. O DT7 Pro Max também tem muitas opções e pode ser que você encontre alguma do seu gosto. Com os dois você também pode criar a sua própria watch face com uma foto da sua galeria. Arrastando aqui de cima para baixo nos dois modelos, você vai ter alguns atalhos rápidos. Aqui no DT7 Pro Max você consegue controlar o nível de brilho, ter o QR Code ali para fazer a conexão com o seu smartphone, Alipay, controle das mídias aqui do seu smartphone, uma opção aí bem legal e que está aqui em fácil acesso, né? Rapidamente você consegue fazer esse controle. E a vantagem é que mesmo que você não esteja conectado diretamente via Bluetooth para fazer chamadas, esta função ainda funciona. Aqui no W28 Pro você só consegue fazer esse controle das mídias caso você esteja conectado via Bluetooth para chamadas aí com seu smartphone. Então o DT7 Pro Max tem essa vantagem aí que é bem legal. E arrastando aqui mais uma vez, você ainda tem o modo de drenagem para tirar água aí do seu smartwatch, caso você tenha molhado ele. Você ainda tem uma lanterna, modo de economia de energia, rastreamento GPS. Caso você tenha monitorado uma atividade com o seu smartphone, essa atividade irá aparecer aqui no seu smartwatch e você consegue ver o mapa de onde correu e tudo mais. Mas lembre-se, né, que nenhum dos dois relógios tem GPS. Eles vão usar o GPS do seu smartphone para fazer todo esse monitoramento dos dados. Você ainda pode adicionar aqui o número de SOS e você tem ali os alarmes que você pode definir diretamente aqui pelo smartwatch. Então tem atalhos aqui bem legais. Já no W28 Pro você tem um acesso rápido às configurações, consegue alterar o nível de brilho, consegue ver ali a porcentagem de bateria. Aqui você tem a opção de chamadas via Bluetooth, então é por aqui que você faz essa segunda conexão. Tem ali o QR Code para
para fazer conexão com o aplicativo, modo não perturbe para não receber notificações, informações aí sobre o seu relógio, e você também tem aqui os alarmes que você consegue configurar diretamente pelo relógio. Se você arrastar de baixo para cima aqui no W28 Pro, você tem um acesso rápido aí às configurações. E fazendo isso aqui no DT7 Pro Max, você vai entrar no menu. Para entrar no acesso das notificações aqui do DT7 Pro Max, você tem que arrastar da esquerda para a direita e vir até aqui nesse menuzinho. Agora sim você consegue ver as notificações. Eu gosto muito mais de como fica organizado aqui no W28 Pro. Vejam só, a fonte é muito mais bonita e fica tudo mais bem organizado. Aparece ali o ícone do WhatsApp, aqui no DT7 Pro Max também aparece, tá? Do WhatsApp, Instagram e das principais redes sociais. Este aqui não está aparecendo e é do meu Telegram. Então, alguns aplicativos, né, é normal não aparecer o ícone. Entrando aqui em qualquer uma das notificações, os dois têm aí um limite de caracteres, então se uma mensagem for muito grande, você não consegue ler ela completamente. Mas o W28 Pro ainda consegue abrir mais caracteres comparado aqui com o DT7 Pro Max. Outra vantagem do W28 Pro é que você consegue ser notificado de qualquer aplicação que esteja instalada aí no seu smartphone. Você pode habilitar apps de banco, Telegram, WhatsApp Business, enfim, qualquer app que você tiver no seu smartphone. Já no DT7 Pro Max, você fica limitado a uma lista bem menor de aplicativos. Arrastando aí da esquerda para a direita aqui no DT7 Pro Max e também no W28 Pro, você vai ter esse menuzinho rápido, e aqui no DT7 Pro Max você vai ter o acesso rápido às notificações e também aqui a opção para ativar o Bluetooth para chamadas, a segunda conexão, e aqui você tem um histórico das últimas 4 aplicações. Aqui no W28 Pro também você tem aqui esse histórico das últimas 4 aplicações. Eu acho os ícones aqui do W28 Pro também bem mais bonitos comparado ao DT7 Pro Max. E aqui você tem um acesso rápido, né, a como está o clima, QR Code para fazer a conexão e também ali em cima horário e data. Já se você arrastar da direita para a esquerda aí nos dois modelos, você vai ter uma série de atalhos. Primeiramente, você tem aí nos dois os status das suas atividades físicas. Novamente, né, vejam só como as cores aqui do W28 Pro são mais bonitas, pelo menos na minha opinião. Aqui você vai ter o monitoramento do sono em um e o monitoramento da frequência cardíaca no outro. Aqui você vai ter o monitoramento da frequência cardíaca no W28 Pro, informações sobre o clima DT7 Pro Max. Você ainda tem monitoramento do sono e no W28 Pro aqui uma calculadora igualzinha à do iPhone. Funciona aí super bem. Você ainda vai ter o controlador das mídias do seu smartphone. Nenhum dos dois conta com o controlador do nível de volume. Você apenas pode pular de faixa, voltar, pausar e despausar. Mas a vantagem é que o DT7 Pro Max funciona mesmo sem você estar conectado para fazer chamadas. Basta estar conectado com o aplicativo. Então temos aqui uma vantagem. E aqui no W28 Pro você ainda tem mais algumas funções. Você ainda tem aqui a opção para ver como está o clima e você ainda consegue adicionar mais atalhos. Basta apertar aqui e você ainda conseguiria adicionar os modos esportivos, enquanto aqui no DT7 Pro Max você já está com o número máximo de atalhos. Agora vamos entrar aqui no menu, começando pelo W28 Pro. Ele conta aqui com 8 estilos de menu diferentes e você pode trocar dando 2 toques rápidos aqui no botão coroa ou entrando aí pelas configurações. Vou passar aqui os estilos rapidamente para que vocês possam dar aí uma olhada, e todos os menus são interativos aqui com o botão coroa nos dois modelos. Então deem aí uma olhada nos menus e basicamente são essas as 8 opções. Já aqui com o DT7 Pro Max ele tem 11 estilos de menu diferentes, então ele acaba saindo ganhando. Você também pode trocar aqui pelo botão coroa dando 2 toques, vejam só. Você ainda pode trocar também pelas configurações, ou o que eu achei aqui mais legal, você pode ficar segurado no centro da tela e aí irão aparecer aqui todos os estilos de menu para vocês. Vejam que aqui no lado esquerdo já tem um desenho de como é o menu, então você pode navegar por aqui e ver qual é o seu preferido. Aqui estão os seus 11 estilos. E voltando aqui para a tela inicial, o único ponto que eu acho ruim aqui no DT7 Pro Max é que o botão coroa não entra no menu como na grande maioria dos smartwatches. Na verdade, ele acaba desligando a tela. Sempre fico clicando aqui sem querer e fica apagando a tela, voltando de tela. Enfim, é algo meio chato e demora bastante para se acostumar com isso. Poderíamos entrar no menu aqui com o botão coroa e arrastando aqui para cima, em vez de entrar no menu, ter um acesso rápido às notificações, assim como acontece no W28 Pro. E o botão de baixo, que geralmente serve para fazer o que esse botão coroa faz, que é voltar de tela e desligar a tela, ele serve aqui como um atalho rápido para suas atividades físicas. E agora, vindo aqui até o W28 Pro, apertando aqui no seu botão coroa, você vai conseguir entrar no menu, e o botão lateral serve para desligar e também para ligar a tela ou voltar de tela. No botão coroa, caso você fique aqui apertado, temos um atalho rápido bem legal, que é o atalho para assistente virtual. Então a assistente do seu celular é aberta e você pode dar aqui comandos ou fazer uma pergunta. Uma opção aí realmente muito legal. Lembrando que o DT7 Pro Max também tem a
assistente virtual, mas você consegue usar ela apenas entrando no menu e não tem nenhum atalho rápido para isso. No DT7 Pro Max, se você ficar segurado aqui no botão, vocês terão aqui a opção de desligar o seu smartwatch. Basta arrastar aqui para a direita. Já com o W28 Pro, ficando segurado aqui no botão lateral ao invés do botão coroa, você também vai ter esta opção de desligar com a adição da opção de reiniciar. Então vejam só, acaba sendo mais fácil fazer esse processo aqui. E pode ser impressão minha, mas eu sinto que o W28 Pro tem um pouco mais de fluidez em comparação com o DT7 Pro Max para acessar as funções ou navegar aí no menu. Me parece que o DT7 Pro Max tem uma animação um pouco mais lenta. E os dois têm aqui praticamente as mesmas funções, como opção para fazer chamadas, inclusive os dois têm aí o mesmo desempenho nisso, eles têm alto-falantes e microfones com boa qualidade. Eles ainda contam com calculadora, cronômetro, medidor dos batimentos cardíacos, ECG, pressão arterial e etc. Mas o DT7 Pro Max tem a opção de ver as rotas das suas atividades físicas que você fez usando o GPS do seu celular. Mas os dois relógios em si não têm GPS, como eu falei. E o W28 Pro tem a contagem regressiva, algo que ficou faltando aqui no DT7 Pro Max. E o W28 Pro tem aqui 12 modos de esporte contra 11 aqui do DT7. E para quem quiser ver todas as funções ou especificações dos dois, lembre-se que eu já fiz o review completo onde eu abordo tudo dos mínimos detalhes. Por isso não irei ficar frisando coisas aqui que são iguais, né, nos dois modelos. Até porque perderíamos muito tempo com isso. E o link dos reviews dos dois modelos está na descrição. Então se você decidir por um entre os dois modelos, recomendo que vá lá e assista para decidir se o smartwatch realmente tem tudo o que você precisa. E fechando o nosso tour aqui pelos relógios, nos dois você consegue fazer várias configurações. No DT7 Pro Max, para entrar nas configurações, você tem que ir até o final do menu, enquanto aqui no W28 Pro, basta fazer isso e apertar aqui na primeira opção. E as configurações aqui do W28 Pro são bem mais completas. Você pode definir, por exemplo, toques diferentes aqui, vindo até aqui nesta opção de conjunto de toques, e você consegue definir toques diferentes dependendo da notificação que você receber. E vale também reforçar que eu acho o sistema aqui do W28 Pro mais bonito, principalmente aqui pela escolha da fonte. Temos essa fonte que é um pouco mais pequenininha e que é bem organizada, quanto essa fonte maior aqui do DT7 Pro Max. E apesar dos dois relógios virem aí com a certificação IP68, o que os tornaria à prova d'água até 1,5 metro de profundidade por até 30 minutos, e mesmo com a opção de drenar a água que temos aí no DT7 Pro Max, eu não recomendo que você tome banho ou mergulhe com eles. No máximo ali derramar alguns respingos. Os dois ainda contam com NFC, mas somente para abertura de fechaduras eletrônicas. Então eles não fazem pagamentos por aproximação. E sobre apps, o W28 Pro usa aí o M Active Pro e o DT7 Pro Max usa o aplicativo Wear Pro. Os dois aplicativos, apesar de serem diferentes, estão ali no mesmo patamar. Nenhum dos dois me deu nenhuma dor de cabeça. E concluindo, galera, eu acho que deu para vocês verem bem a diferença entre os dois. Cada um tem ali uma coisinha que o outro não tem. Mas eu, Gustavo, sem dúvidas, iria aqui de W28 Pro. Para mim, ele é o grande vencedor. A tela tem mais brilho, cores mais vibrantes e saturadas, e também achei aí o sistema um pouco mais fluido e bonito. Mas tenho certeza que algumas pessoas também gostaram mais do DT7 Pro Max, pelo que viram, né, aí durante o vídeo. Às vezes aí ter mais estilos de menu, um design diferente, mais watch faces na memória, por exemplo, possa ser melhor para você. Nesse caso, ele seria a sua escolha. Então, comente aí qual você mais curtiu. Se você fosse comprar, qual dos dois você compraria? E antes de sair do vídeo, não se esqueça, os links de compra com os melhores preços em lojas confiáveis estão na descrição do vídeo. Também aproveita aí para deixar aquele like e se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Agora eu já vou indo por aqui, te espero no próximo vídeo. Valeu, galera, e fui!